Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Zucchetti, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje, dia 23 de janeiro do ano de 2019, 19 dias. Muito bem. Bom, o assunto que eu vou falar hoje tem a ver aí com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Não vou falar daquele escândalo que a mídia fala aí do filho dele, não, do Fábio Bolsonaro, essa história que para mim é cortina de fumaça para esconder as coisas boas. Vamos falar agora da visita do Bolsonaro ao fórum, a participação dele, na verdade, no Fórum Internacional de Davos, né, na Holanda. O que acontece? Ele foi lá discursar, né, nesse fórum que acontece todo ano, com a cúpula de vários países, né? Ou seja, ele foi lá, vamos dizer, meio que se apresentar. Eu sou o presidente do Brasil, eu tenho a minha proposta tal para negociações tal. É assim mais ou menos que ele falou lá nesse encontro, né? Ah tá, é Davos na Suíça, não é na Holanda, eu confundi com Haia, que é na Holanda, fiz uma confusão. O presidente Jair Bolsonaro acertou o tom do conteúdo de sua participação no Fórum Mundial Internacional, no Fórum Econômico Mundial, o WEF, em Davos, na Suíça, né? As críticas que recebeu são injustas, né? O discurso do brasileiro foi atacado pela brevidade, apenas 6 minutos, pela ausência de... Na verdade, a história é o seguinte: ele foi falar pouco. Eu estou vendo aqui pelo G1, né? O G1 é anti-Bolsonaro, né? Que é Globo, né? É que assim, ele falou 6 minutos por quê? Ele tá cauteloso, tá? Ele chegou agora, então ele não vai fazer um discurso de 20 minutos igual um presidente experiente. Ele vai ter que, aos poucos, nos outros encontros, ele vai aumentando o tempo, porque é uma cautela, porque qualquer coisa que ele for falar demais vai prejudicar o Brasil, pode prejudicar as vendas, inclusive as exportações e importações, ou seja, pode prejudicar a economia do país. Então ele tomou uma cautela e tomou cuidado. Ele foi falar curto e grosso, né? E pelo que eu vi, informações que eu vi em outros portais, que ele foi bem aceito aí por muitos aí, chefes de estados que estavam lá. Inclusive muitos convidaram ele para participar de reuniões lá mesmo no próprio fórum, né? As críticas, a situação fez descobrir o objetivo com relevâncias genéticas num temas que preocupavam a plateia. Os dois principais são economia e meio ambiente. Acertou no conteúdo e disse que esperava um Brasil rebelde. Quem esperava o Brasil rebelde cantando de galo apostou errado. A pior das manchetes dos jornais é o melhor para o Brasil, né? A meta é colocar o Brasil entre os 50 melhores países para fazer negócio. O objetivo poderá ser avaliado pelos relatórios anuais da Bloomberg Business do Banco Mundial, que irá conseguir atingi-lo. O governo Bolsonaro terá para a história dos melhores para a economia brasileira. Pelo que eu vejo, pelo que eu entendo aí do pessoal da direita delirante, eu vejo canais da direita delirante que passam informações exclusivas, tá? Que está se caminhando para o governo Bolsonaro fazer uma economia aberta, ou seja, aberta para importações e exportações, e pode sim colocar sim, o governo Bolsonaro como o melhor governo da história da economia. Primeiro, o que acontece? O Brasil já está melhorando, tá? Vamos falar a verdade aqui, né? Eu sei que as pessoas não aceitam isso. O Brasil já está numa crescente, numa recuperação desde a época do Temer, tá? O Temer entrou porque a Dilma fez a cagada, né? A pedalada, destruiu a economia. Para não destruir a economia, para não virar a Venezuela, o Temer entrou, chamou o Henrique Meirelles, que hoje ele é secretário aqui em São Paulo da Fazenda, e é secretário de Estado, aí arrumou a economia e deu mais confiabilidade para o Brasil. Com o Bolsonaro, Paulo Guedes, essa equipe econômica que ele montou, está dando mais esperança ainda. Então vamos ter sim muitas melhoras no tocante à economia no Brasil, né? Bom, que esse texto aqui é contra o Bolsonaro. Eu quero uma coisa minha que é a favor
Eu sei que vai ter haters, né? Os lacradores de plantão, né? Eu conheço um lacrador de plantão, um lacrador de plantão que vai dizer: Nilson, você voltou no Haddad, pra que você vai falar do Bolsonaro? Primeiramente, eu votei no Haddad na eleição, agora ele foi eleito, o Bolsonaro já foi eleito, agora vamos ter que avaliar e apoiar o presidente, não tem outro jeito, tá? Não é que você não votou nele, que você tem que desprezar, mandar ele para aquele lugar, torcer para o governo estiver ruim. Primeiramente, o governo, você torcer para o governo estiver ruim, é uma coisa de você torcer para que a sua economia vai para o buraco. Você passa fome. Entendeu? Infelizmente, dependendo do ponto de vista, quem estiver lá a gente tem que apoiar, não tem outra alternativa, né? Porque é o Brasil que ele está representando, não é o PSL, não é o PT, não é o PMDB, não é o MPP, não é nada, é o Brasil, tá? Vamos deixar bem claro, né? Aqui o pessoal criticando, mas na verdade o que eu entendo aí, que o discurso do Bolsonaro foi um discurso cauteloso, mas um discurso objetivo e convincente, né? Melhor que o discurso da Dilma. A Dilma tinha um discurso totalmente aí, discursos um pouco aí para a questão aí de demagogia, era discurso mais para militância, não é para o país, né? Era um discurso da militância para os outros países, não é uma coisa de Brasil, né? A gente sentiu uma militância do PT, não, ou seja, a Dilma, na verdade, se você for analisar, se você for contextualizar, o governo, não tanto o governo Lula, tá? O governo Lula até governa para o Brasil, tá? O governo Dilma governou para o PT, governou para partidos aliados ao PT, ela não governou para o Brasil. Tanto é que estados onde partidos como PSDB e PSD eram governados não recebeu nenhuma grana. Por exemplo, São Paulo em 2011 e 2012 recebeu nada do governo federal. Até São Paulo passou uma mini crise na época, tá? Por conta disso, né? Rio de Janeiro recebendo um monte de dinheiro roubado, inclusive, né? Porque naquela época era governado pelo ladrão do Cabral. Então o que acontece? Nada contra o Rio de Janeiro, estou falando que eu não gostava que o governo federal, na época da Dilma, privilegiava os estados onde partidos aliados governavam. Então o Rio de Janeiro era Bahia, o Rio Grande do Sul, os estados que tinha PT ou partidos aliados, que era governado por esses partidos aliados, era que o governo passava a grana e fazia os projetos sociais. São Paulo não tinha projetos sociais na época da Dilma no primeiro mandato, tá? Vamos deixar aqui bem claro aqui, que eu não estou fazendo contexto, estou fazendo caverna com nenhum estado do Brasil, estou simplesmente falando um fato que aconteceu antes da bolha estourar, antes da crise política estourar, da Dilma cair fora e aí depois o Michel Temer entrou, todos os estados aí começou a alinhar, e agora o Bolsonaro não vai governar para estados que o PSL governa, vai governar para todos, até para Ceará, que é governado pelo PT, ou seja, para todo mundo, todo o Brasil, né? Então, é questão do discurso aí, né? As notícias, claramente tem gente contra o PT do Bolsonaro, tem a favor do Bolsonaro, né? As pessoas estão criticando o Bolsonaro, mas primeiramente estão criticando o Bolsonaro porque estão querendo fazer a crítica, mesma crítica no Brasil, igual fizeram com o Trump nos Estados Unidos, né? A lacração com o Trump nos Estados Unidos foi tão forte que há informações que o Trump arrumou a economia dos Estados Unidos, né? Fez que as empresas fizeram que as empresas que estavam saindo dos Estados Unidos voltassem, que as que saíram dos Estados Unidos voltassem para os Estados Unidos e gerar emprego nos Estados Unidos, né? Porque aconteceu o seguinte: tinha empresa que nasceu nos Estados Unidos, era americana e tal, aí por questão de impostos tal, saíram dos Estados Unidos e foram para outros países, sobretudo o México, né? Isso na época do Obama, lá no governo anterior. Aí o Trump fez um esquema que trouxe de volta as empresas americanas como sede nos Estados Unidos e abaixou o imposto e tal, né? Isso ninguém fala porcaria nenhuma. Trouxe emprego de volta para os americanos. E aqui no Brasil ele quer fazer isso de novo, quer trazer empregos, quer trazer capital estrangeiro, né? Fazer o livre mercado. O Bolsonaro vai conseguir fazer isso. O Paulo Guedes me parece ser um cara muito competente, né? O Paulo Guedes, cadê você, Paulo Guedes, né?
Cara muito competente, vai arrumar a economia do Brasil, coisa que ninguém fez nesse... o caso o Lula até que fez, né? Se eu ficar falando que o Lula fez coisa boa, eu sou capaz de ser apredejado na rua, mas foda-se, né? Infelizmente a gente tem que... o cara é ladrão, sim, mas felizmente, infelizmente ele fez coisa boa, né? Ele fez coisa boa. Se eu tô aqui com o celular na mão conversando com vocês, fazendo vídeo, é graças ao Lula, tá? Vamos deixar bem claro disso, porque ele conseguiu baratear impostos e facilitar que o povo, a pessoa da classe morador de periferia, tenha um celular, tá? Vamos deixar bem claro, internet, escambar 4. Bom, pessoal, que Deus esteja no coração de vocês e fui!